Olá pessoal do canal História Interativa, olá a todos os amantes da história, olá estudantes. Pessoal, hoje nós iremos estar iniciando um assunto bastante importante para compreendermos o que foi a história da Grécia. Então nós iremos nesta aula apresentar a formação da Grécia Antiga. O assunto Grécia ele é um assunto bastante extenso, portanto, em uma aula somente não dará para repassarmos todas as informações, é claro, mas nós iremos aqui, resumidamente, falar um pouco sobre este início, como foi o início da formação da Grécia Antiga, ok? A você que ainda não participou do canal História Interativa, seja bem-vindo, e você que sempre nos acompanha, continue conosco. Então, pessoal, olha só, nós temos a formação da Grécia Antiga, né? E nós iremos ver que na sua formação e divisão histórica, a Grécia ela traz alguns períodos. O que é isto? A história da Grécia, para ser compreendida melhor, nós iremos precisar de estar compreendendo e dividindo essa história em períodos. Quais períodos seriam? Quais períodos históricos que os historiadores fazem esta divisão, né? Então, primeiro, o período pré-homérico, que ele vai do século X ao século XII a.C., ele corresponde à fase de ocupação do território grego pelos indo-europeus e do desenvolvimento das civilizações pré-helênicas, né? Nós iremos ver esse período pré-homérico até o século XII a.C., né? E nós iremos ver, ou melhor, até o século X a.C., já que é do século XII até o século X, e nós iremos ver depois o período homérico ou heróico, do século XII até o século XIII a.C. Neste período ocorreu o processo de formação. Então, eu quero que você preste atenção nesse período homérico e pré-homérico, porque você vai ver que Homero, ele é um grande filósofo, né? Ele é um grande escritor, ele é, dentro da mitologia ali, o cara que ele vai contar, né, algumas histórias e muitas histórias sobre o povo grego. Essas histórias elas vão se tornar lendárias, né? Algumas delas não se tem ainda prova científica, mas ficou registrado como registro de história grega, né? Então nós podemos dizer que não existe, em muitos dos casos, uma comprovação científica. No entanto, essa não é um documento específico, mas são relatos que retratam, né, e unicamente retratam a história do povo grego, certo? Então, as poesias de Homero, elas ficaram bastante conhecidas, e o que acontece antes dessas poesias é chamada de período pré-homérico. E o que acontece depois desses relatos é chamado de período homérico. E depois você tem, depois do período homérico, também o período arcaico, né? Que é do século 8 até o século 6 a.C., né? Então, do século 8 até o século 6, verifica-se nesta fase a colonização grega e a formação e evolução das cidades-estados, né? Então, somente depois do período homérico é que se vai contar a história das grandes cidades-estado, né? Atena, Corinto, né? E demais cidades. E nós temos o período clássico, que ele vai do século V até o século VI a.C., teve início com o apogeu do mundo helênico após a vitória dos gregos sobre os persas nas guerras médicas, e terminou com a decadência da Grécia, após a guerra fratricida do Peloponeso. Então, o que é que acontece, gente? Depois do período clássico, nós temos o período helenístico, que vai do século III até o século II a.C. Nesta fase, as cidades gregas estiveram sob o domínio da Macedônia. Posteriormente, os helênicos caíram no domínio romano. Então, olha só, gente. Vamos
está elencando de novo estes períodos. O pré-homérico, né, que conta a história que acontece antes das narrações de Homero, né? O período homérico, e depois desse período homérico nós temos o arcaico, né? Arcaico que denomina, né, ou conota-se como aquilo que é antigo, período antigo da Grécia. O período clássico, né, é aí onde nós temos aí a relevância dos grandes filósofos da Grécia. Depois o período helenístico, né? Então estes são os grandes períodos da Grécia Antiga, certo? Vamos aqui usar o material, né, do livro da LTD do Alfredo Bolo Júnior, quando ele fala sobre a Grécia Antiga e a localização. Então, onde acontecia essa localização da Grécia Antiga, né? Localizava-se assim, em sua maior parte no sudeste da Europa e abrangia 3 importantes regiões: a Grécia continental, situada ao sul da Península Balcânica; a Grécia insular, formada pelas ilhas dos mares Egeu e Jônico; a Grécia asiática, estreita e longa faixa de terra situada na Ásia Menor. Então nós temos essa localização aí neste mapa que vocês estão vendo agora, né? E nós podemos ver que a Grécia Antiga ela situava-se exatamente em uma península, né? Ou seja, o território da Grécia é montanhoso, pedregoso e pouco fértil. Já seu litoral é bastante recortado, possuindo um grande número de baías. Há também muitas ilhas próximas uma das outras, sendo a maior delas a de Creta. O relevo montanhoso da Grécia favoreceu o isolamento interno e a formação de cidades independentes uma das outras. Seu vasto litoral, por sua vez, é facilmente navegável e com bons portos naturais, estimulou a navegação e o comércio marítimo. Então nós vemos aí, gente, características geográficas que fazem da Grécia, né, a potência que foi, ou que fizeram da Grécia essa potência que a Grécia foi, né, situada aí em meio a mares, né, em meio a uma região cuja a navegação era a principal atividade ali do comércio, por isso o comércio foi tão forte, né? E esse comércio proporciona o que? Troca de comunicação, troca de produtos, né? Nós vemos também uma característica geográfica aí, que o terreno, né, é pouco fértil. Nós iremos ver isso em um dado momento da história da Grécia, vai afetar até a sua população, né, seu crescimento populacional. Eles irão ter que expandir suas terras e por isso eles vão ter que sair daquele local, daquele habitat para expansão. E é nessa expansão, em um dado momento de sua história, que vai ocorrer aí grandes expansões históricas da Grécia, certo? Populacionais, melhor dizendo, grandes expansões populacionais que vão aí afetar a história grega. Grécia, primeiros tempos, certo? Então, olha só, os primeiros tempos da história da Grécia são conhecidos, já falamos, como períodos pré-homérico, né? Período homérico, melhor dizendo, período homérico, 1200 antes de Cristo a 900 antes de Cristo, né? É que as principais fontes escritas sobre esse período são 2 longos poemas, a Ilíada e a Odisseia, atribuídas ao poeta Homero. Então, como eu falei para vocês, né, esse poeta ele é determinante para que a gente possa compreender, né, por que essa divisão, certo? Então, olha só, hoje sabemos que esses poemas vinham sendo contados por várias gerações de poetas, chamados de aedos. A Ilíada narra a guerra de Troia. Troia, em grego, é Ilion, certo? Já a Odisseia narra as aventuras do herói Ulisses, Odisseu, em grego, em sua viagem de volta a Ítaca, ilha situada na Grécia. Enquanto isso, os jônios, eólios e dórios, povos que tinham parentescos com os aqueus, invadiram a Grécia. Esses 4 povos deram origem aos antigos gregos. Olha só, gente, nós temos a invasão, né, da Grécia formando os antigos gregos por esses 4 povos aí, certo? Os jônios, os eólios e dórios, certo?
e os aqueus. Então, esses povos realmente, inicialmente, povoaram a Grécia, né? E nós temos aí um importante poema, né, do Homero, que ele vem com a história em forma de poema, em forma de a título, né, de mito, né, a título de mito, mas que tem grande significância para a história, certo? Então, olha só. A cidade-estado, do Oikos à cidade-estado. Nós iremos ver, né, o que foi, ou os que foram, né, o que foram, melhor dizendo, os Oikos, olha só, por volta de 1200 a.C., a base da organização social passou a ser os Oikos. O que eram os Oikos? Uma grande família, né, pais, primos, avós, seus dependentes e seus bens, como casas, terras e animais. Os membros dos Oikos acreditavam ter um antepassado comum. Então, todas as famílias, né, que compunham os Oikos, aquela comunidade, tinham ali uma referência sanguínea, né? Eles acreditavam que eram todos família do mesmo sangue. Então isso fazia com que se mantesse ali tradições dentro dos Oikos, né? E também uma certa partilha ali entre os seus bens, certo? A produção dos Oikos era voltada para a subsistência, né? Ou seja, plantava-se, colhia, comia os alimentos. Não existia ali negociação. E o que sobrava era acumulada pelo chefe, né? Então existia um chefe político ali, lembrando que sempre com laços consanguíneos, né? Ou seja, sempre era o chefe, o pai de família ali. Com o passar do tempo, o chefe do maior e mais rico Oikos ganhou poder, tornou-se rei e passou a governar auxiliado por uma assembleia de guerreiros saídos dos outros grupos familiares. Essa assembleia, formada por guerreiros por igual poder de decisão, deu origem à cidade e estado grega. O autor coloca aí cidade-estado em negrito, né? Em evidência. Por quê? Porque uma das grandes características para o crescimento da Grécia e para a evolução, né, dessa civilização são exatamente as cidades-estado. Elas ficaram conhecidas porque elas tinham uma política independente e elas eram muito fortes. Nós vamos ver agora o que a cidade-estado representava, certo? Olha só, a cidade-estado grega era bem diferente das cidades de hoje. Era um espaço de decisão coletiva, de festividades e de culto comum a divindades. Então, o que era que acontecia, né? Nós temos aí cada cidade-estado ela representava aí uma força política, né? Uma independência política também religiosa e uma independência ali entre os cidadãos. Eles tinham direito de participar da política da sua cidade. A cidade-estado grega também era chamada de polis, né? Quando a gente ouve, essa palavra polis, essa palavra ela nos remete a alguma coisa do português, né? Porque realmente polis significa cidade, certo? No grego. Então, por isso que muitas cidades do Brasil têm esse nome. Por exemplo, Florianópolis, termina com polis, né? Foi essa cidade de Florianópolis, ela foi criada em homenagem, o seu nome, melhor dizendo, foi criado em homenagem a Floriano Peixoto, né? Florianópolis. Então, nós temos várias outras cidades aí que tem essa nomenclatura de polis, certo? E ela vem exatamente por conta dessa raiz linguística do grego, tá ok? Olha só, a cidade-estado grega se desenvolveu às margens do mar Mediterrâneo e em um ambiente de grandes mudanças, como a difusão do uso do ferro, a arquitetura em pedra, o cavalo de guerra, as construções monumentais, o uso de escrita alfabética, a pintura e a fabricação de artigos de bronze. Tudo isso faz parte da formação dessas cidades. Lembrando, e para não confundir a sua mente,
né? As cidades-estados, elas surgem na Grécia bem depois, certo? Desse período homérico. Ela já vai fazer parte entre esse período arcaico e esse período clássico da história da Grécia, certo? E essas cidades-estados surgem aí, porque antes, né, não são as cidades-estado que dão surgimento à civilização grega, não. Antes vem aqueles 4 povos que foi citado nessa aula. E depois, o que é que vai acontecer? Depois vai acontecer essa evolução para cidades-estados, certo? Eles vão ser fortes, vão se tornar independentes. Um território, a cidade-estado grega, era composto de 3 elementos. Eu quero aqui mostrar esses 3 elementos. Agora sim, né? Letra A, um território agrícola. Letra B, um núcleo urbano. E letra C, um acrópole. O que seria isso, né? O que seria esse território agrícola? Então, ocupado e explorado por famílias camponesas que possuíam a propriedade individual da terra, de onde tiravam sua subsistência. Trigo, uva, vinho, azeite, né? Tudo isso era um território agrícola. Cada cidade tinha esse território para a sua sobrevivência da agricultura, certo? Letra B, um núcleo urbano. Toda cidade também precisava disto. O que incluía, né? Incluía templos, a praça do mercado, onde comunidades se reuniam em assembleia, né? Oficinas de artesão, as lojas do pequeno comércio e o porto por onde se havia comércio com o exterior. Tá, ok? Então, o que é que acontece? Esses núcleos urbanos, eles eram bastante importantes para essas cidades. E um acrópole, que servia como defesa e símbolo da unidade territorial. Daqui a pouco, nós iremos ver o que era esta acrópole, certo? Olha só aí, gente, a acrópole de Atenas, na Grécia, com o templo, né, de Partenon durante o pôr do sol, em fotografia atual, olha só. Então, esta cidade, né, que hoje é uma cidade histórica, né, está bem preservada e nós temos aí, na realidade, uma réplica do que seria, né, esta cidade, ok? Então, gente, vamos avançar aqui, né? E o que levou, gente, os gregos a se expandirem, certo? O que foi que levou os gregos a se expandirem? Olha, na Grécia, a partir do século 8 a.C., o uso do ferro na fabricação de pás, enxadas e demais instrumentos agrícolas levou ao aumento da produção de alimentos. Com isso, a população cresceu e, consequentemente, houve necessidade de mais terras para o cultivo. É aquilo que eu falei para vocês. Lembram que eu mostrei no início o mapa onde os terrenos eram pedregosos, né? E onde havia assim, uma escassez na produção, né? Devido a ser terrenos montanhosos e tal. E o que era que acontecia? As pessoas ali entravam mais pelo ramo econômico das navegações do que o cultivo da terra, né? Não era que não houvesse cultivo da terra, existia sim o cultivo da terra, mas era uma área pouco explorada, visto que os terrenos não davam assim condições para isso, né? E o que foi que aconteceu? Com o crescimento da população, né? Com isso a população cresceu e, consequentemente, houve necessidade de mais terras para o cultivo. Ocorre que a maior parte das terras férteis, ele vai explicar aqui também, a maior parte das terras férteis pertencia aos grandes proprietários. Além disso, os pequenos proprietários que não conseguiam esperar o tempo necessário ao crescimento das árvores que plantavam, pediam empréstimos aos grandes proprietários e, não podendo saldar suas dívidas, se tornavam escravos deles. Aquela questão histórica de muitas civilizações da antiguidade, né? Que a pessoa se tornava escravo por dívida, né? Tinha essa possibilidade de alguém dever tanto que se tornava escravo da outra pessoa, né? A gente sabe que hoje, né, quando alguém passa a dever muito, não vai para o SPC, vai para o Serasa, existem esses órgãos que limitam, né, ou que controlam essa questão. Mas antes não.
Antes, as pessoas se tornavam escravos nessas civilizações, né? Escravos por dívida. E o que é que acontecia? Muitas terras nas mãos de poucos, a escravização por dívidas e o interesse em obter ferro, material raro na Grécia, estimulavam os gregos a buscar terras em áreas distantes. Então, os gregos buscaram as margens do Mar Mediterrâneo e do Mar Negro e lá fundaram dezenas de novas cidades, as colônias. Isso foi bom, né? Isso teve sua parte boa, onde essas populações puderam buscar mais espaço e assim expandir o território grego, expandir a língua, a cultura, né? E culturalizar ali várias partes, várias regiões. As colônias gregas tinham um governo próprio, portanto, eram independentes da cidade-mãe, mantinham com ela apenas laços comerciais e culturais, língua, religião e costumes, certo? Então, a língua, a religião, os costumes ali, né, eram mantidos, né? Mas a questão da independência política acontecia, política e administrativa, né? Nós vemos aí algumas colônias gregas dos anos de 1750 a 1500 a.C., né? E você vai ver aí, né, várias delas que foram bastante importantes para o crescimento para o surgimento dessa grande civilização, certo? Para a formação dessa grande civilização grega, sempre às margens de grandes rios, né? E estando ali difundindo a cultura e todo esse poder que a Grécia se tornou. Gente, próxima aula falaremos mais sobre cidades-estados, as grandes cidades-estados gregas, também mais sobre a cultura, sobre a filosofia e todas as contribuições que a Grécia deixa para nós, né? Vocês vão descobrir ao longo dessas aulas que a Grécia ela tem tudo a ver com a nossa cultura, ok? Muito obrigado a todos, um abração e continue acompanhando o nosso canal História Interativa.